Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus possa nos envolver neste momento. Os mensageiros da paz nos auxiliem, nos incluam. Que nós, por nossa vez, possamos estar muito atentos, muito despertos e receptivos a todos os ensinamentos desta noite. O nosso tema, Caminho do Futuro, ele foi retirado do último livro do Pentateuco Espírita, que é a Gênese, no seu primeiro capítulo, chamado Caráter da Revelação Espírita. No item 11 desse capítulo, Kardec vai nos explicar sobre a comunicação dos espíritos, que ela sempre existiu, mas é nessa época, na época da codificação, que ela se fez mais comovente. Então, Kardec pôde se aprofundar no tema, esclarecer, trazer os ensinamentos e nos trazer a doutrina espírita. Então, nesse momento, naquele tempo, estava reservado a doutrina espírita, à época de Kardec, fazer surgir a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Então, essa luz que para a história é o Espiritismo e clarear o caminho. E continuamos ainda necessitando clarear o nosso caminho, significando que nós estamos ainda obscuros. Isso é muito típico do planeta que nos encontramos. Ainda estamos num mundo de provas e expiação. Então, está bem típico que precisamos ainda clarear este caminho. Mas temos a nos trazer a exclamação, o próprio Kardec também trouxe, estamos num momento de transição planetária. Então, estamos passando do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Então, isso já há muito tempo está se dando. Em tempos atuais, isso tem se intensificado, mas isso não acontece por si. O mundo não faz essa mudança por si. Então, a parte material está avançada, mas e da nossa parte? Aquilo que nos cabe, o que estamos fazendo? Nós estamos preparados para habitar um mundo de regeneração ou precisamos seguir este caminho? Precisamos ainda fazer a nossa parte por ele. Então, a nossa palestra de hoje tenta falar exatamente desse caminho, o que devemos fazer, aonde nos encontramos e aonde devemos chegar para poder herdar este mundo, que é um mundo de regeneração. E isso só vai se dar, essa transição só se completa quando a maioria da população da Terra já estiver também no nível de um mundo de regeneração. Então, depende também de cada um de nós pensarmos sobre isso. Então, nesse caminho, para falarmos um pouco dessa necessidade, eu montei um roteiro que eu queria apresentar para vocês. Vamos trazer na Gênese ainda, uma primeira parte, já na parte final nós vamos verificar, e qual é a condição necessária a todos nós, espíritos encarnados, para podermos habitar esse mundo de regeneração. E vamos trazer algumas outras obras para nos complementar esse raciocínio e nos embasar a partir dele. Então, primeiro, nós vamos lá na época de Jesus, relatado por Mateus, trazer uma exortação de Jesus desde 2000 anos. Depois trazemos Emmanuel com um convite que sempre nos foi feito para fazer já a nossa parte com isso. Depois, novamente, Emmanuel, aí com Fonte Viva, falando das nossas ações, como devemos nos comportar para este mundo de regeneração. Trazemos um livro importante, Depois da Morte, de Leon Denis, onde ele vai falar a necessidade desta reforma pela nossa educação. Só assim podemos nos reformar. E como obra acessória ao nosso tema, mas super importante, o Livro dos Espíritos, nós vamos focar na parte da lei divina, uma das leis morais que Kardec nos trouxe. Tudo isso vai nos embasar para finalmente chegar a um ponto importante, que é o foco da nossa palestra de hoje, e do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver uma explicação didática de Kardec. Kardec, como pedagogo por excelência, nos trouxe claramente qual é a atitude, quais são as características necessárias para que a gente faça essa construção do caminho do futuro. Então vamos lá, partindo do primeiro ponto, que é a Gênese, nós vamos verificar a Gênese publicada em 68, então lá se vão 150 anos quase. Ele é o último livro do Pentateuco e tem um título, apesar que nós conhecemos como a Gênese, mas o título completo dele é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo.
Então, é dessa terceira parte que nós vamos tirar, ela é composta por 3 capítulos, que unidade da ciência, aflições do evangelho, que são chegados nos tempos. Então, quando falamos de transição planetária, é importante esse capítulo 18, são chegados nos tempos. Nesse capítulo tem 2 pontos, sinais dos tempos e a geração nova. Então, quando falamos chegado dos tempos, é exatamente esse tempo da transição. O planeta Terra cumpre o seu ponto como mundo de prova e expiação, passando então ao mundo de regeneração. E na geração nova, Kardec vai nos falar qual é a necessidade desse povo para habitar o planeta de regeneração. Então ele coloca da seguinte maneira: para que na Terra sejam felizes os homens, preciso somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. E aqui destacamos o ponto, que é o foco da nossa palestra de hoje, ao bem se dediquem. Precisamos então tornar-nos homens de bem para podermos habitar o mundo de regeneração. Com esse intuito de chegar nesse homem de bem, vamos trazer então algumas considerações nas outras obras que nós temos. Então, lá do Evangelho segundo Mateus, nós vamos ver no capítulo 5, chamado Sermão da Montanha, que todos nós conhecemos, tão importante que é. Esse capítulo começa com a seguinte palavra de Mateus: Jesus, vendo as multidões, subiu a montanha e transmitiu sublimes ensinamentos. E aí Jesus vai discorrer sobre as bem-aventuranças, falar do sal da terra, do mundo, do cumprimento da lei, a nova justiça. E o ponto que nos importa é o último versículo desse capítulo, que Jesus nos fala: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então é a exortação de Jesus de 2000 anos, como sendo realmente uma necessidade, é ser perfeitos, é um imperativo para que possamos seguir esse caminho. O segundo ponto que nós vamos trazer do Pão Nosso, ele é uma mensagem de Emmanuel, chamado Convite ao Bem, que é exatamente o ponto que nós queremos agora. Então, Emmanuel nos fala, em outras palavras, da seguinte maneira: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer os valores imortais. O convite sagrado é repetido anos a fio, tem através dos amorosos pais humanos, mentores escolares, da leitura salutar, sentimento religioso de amigos comuns. No Evangelho, este convite reveste-se de claridades eternas. Não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, se relembrarmos o título da nossa palestra, que é O Caminho do Futuro, a informação de Kardec já na Gênese, novamente Emmanuel nos traz isso. É a luz do Espiritismo clareando o nosso caminho. Então devemos percorrer essas estradas claras do amor, que esse é o ponto importante, e fica sempre o convite ao bem de todos os tempos presentes. Seguindo o nosso próximo texto, vamos pegar no Fonte Viva, Emmanuel trazendo no capítulo 7, chamado Pelos Frutos. Ele fala da seguinte maneira: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Pelos frutos conhecereis o seu mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, um ponto importante que vai fazer sentido para a gente na última parte da nossa conversa é pelas nossas ações. É assim que podemos ser reconhecidos. Então, o que importa durante a nossa existência. Da quarta obra que trazemos, Leon Denis depois da morte, para nós nos situarmos um pouco, isso foi publicado em 1889, então nós sigamos 135 anos. Tem um capítulo muito importante chamado A Educação. Naquela época importante, agora muito mais ainda. Então, Leon Denis vai nos trazer uma informação que é simples. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário os homens novos. Por isso, a educação, desde a infância,
é de importância capital. É um texto pequeno, mas nos traz muitas informações. Então, primeiro, que essa necessidade de homens novos para habitar um mundo novo. Então, se estamos passando ao mundo de regeneração, que é um mundo novo para a gente, precisamos também comportar-nos com novas atitudes. Então, um homem novo significa que vamos ter que deixar, abandonar atitudes que não cabem mais, características que nós temos que não cabem mais, adquirir novos hábitos que passam a ser importantes para esse mundo. E também vale a educação como sendo um ponto que pode nos levar a isso, né? Mas queria chamar também que é a educação desde a infância. Então, aqui vamos relembrar na questão 383 do Livro dos Espíritas, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores a importância da infância. Os espíritos respondem que é na infância que o espírito está mais maleável, o espírito pode absorver mais informações daqueles que estão responsáveis por a sua formação. Então, seus pais, seus tutores, seus professores e para a gente, os evangelizadores. Então, nessa época, é bem importante a educação desses espíritos recém-encarnados, que é onde eles vão conseguir realmente captar mais informações para poderem seguir a sua jornada. E aí vamos ao Livro dos Espíritos, trazer uma parte bem importante. Primeiro, algumas questões isoladas que vão nos auxiliar no entendimento. Na questão 115, os Espíritos nos informam que fomos todos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Porém, que é a parte importante, somos todos, desde a criação, aprendentes, perfectíveis, significando que aqui está muito o nosso foco. Essa evolução na nossa jornada. Temos essa capacidade de ser aprendizes ao tempo todo, chegando à perfeição relativa possível a cada um de nós. Depois, tanto nas questões 132 e na 167, Kardec pergunta sobre o objetivo da encarnação ou da reencarnação. Os Espíritos são muito claros. O único objetivo é nosso melhoramento, é nos aprimorarmos, evoluirmos, ora em conhecimento, ora em moral. Então, é o objetivo da encarnação. Não estamos aqui a não ser por esse ponto. E por último, antes de entrarmos efetivamente no capítulo foco da questão, na Lei 621, os Espíritos nos informam que a lei de Deus está na consciência. Então, em nenhum momento, nunca precisamos de algum ensinamento, alguma revelação diferente, porque trazemos conosco em nossa consciência a lei de Deus. E essa lei fica, dependendo do nível evolutivo de cada um, adaptada pela sua consciência. Então, cada um sabe aqueles pontos que precisa estar evoluindo. E aí entramos na parte 3 do Livro dos Espíritos, chamado das leis morais. Então, as leis morais que Kardec nos trouxe e dividiu-as em 10, ela é uma divisão da lei divina. A que chamamos lei divina ou lei natural, Kardec nos trouxe como sendo 10 leis. E vamos verificar uma delas específica, que é a lei do progresso. Então, se somos criados simples e ignorantes, mas aprendizes e perfectíveis, a lei do progresso, ela vem muito forte. E é uma lei, não temos como fugir dessa lei. Então, a primeira coisa, que está na questão 738, é que não há retrocesso. Uma vez que adquirimos determinado conhecimento, determinada aptidão, ou alguma moralidade, alguma virtude, isso passa a fazer parte do nosso espírito. É propriedade do espírito, não mais perdemos. Então é importante, talvez seja um ponto que todos nós já saibamos, mas ainda temos algumas doutrinas, algumas filosofias que pensam diferente disso. Mas é um ponto bem importante da lei do progresso. E um outro ponto para nos situar entre essas duas vertentes que nós temos, que é a parte do conhecimento e a parte da moralidade. São duas necessidades de evolução, mas temos na questão 780 que o progresso intelectual ele é um meio, ele não é o fim. Ele é necessário, mas ele é um meio. O progresso moral, sim, que acaba decorrendo dele. Então esse é um ponto importante, porque aí nós vamos ter o progresso intelectual acontecendo pela necessidade das coisas.
não precisa ser instigado, a própria ciência acaba fazendo, a própria necessidade que nós temos, nós vamos buscando, faz parte da nossa vida, buscarmos soluções para os nossos problemas. Então, o progresso intelectual, ele ocorre naturalmente. O progresso moral não tanto. Se não nos esforçamos para evoluirmos moralmente, ele não acaba acontecendo. Mas o ponto é que a própria lei divina, a própria providência, nos traz um processo de aprendizagem também para o progresso moral. Então, nós vamos verificar nesse capítulo que, a partir do progresso intelectual, os conhecimentos que nós adquirimos, as experiências que nós vivemos, nós vamos melhorando esse nosso conhecimento intelectualmente, passamos a compreender melhor o bem e o mal. Essa compreensão acaba nos possibilitando fazer escolhas. As situações se desdobram e escolhemos uma situação ou outra, uma decisão. Isso aumenta o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, à medida que vamos conquistando, ele acarreta ou aumenta a nossa responsabilidade. E aí, efetivamente, está na sua execução o progresso moral. Então, a importância que nós temos nessa parte da evolução é, inicialmente, buscarmos o conhecimento, buscarmos o progresso intelectual. E o moral, ele decorre tanto de fora para dentro, como essa situação que a gente tem esse processo de aprendizagem, como um esforço próprio. Ao termos o conhecimento, podemos decidir não mais evoluir pela dor, e muitas vezes esse processo é doloroso, ele acaba nos trazendo as consequências das escolhas mal feitas, mas se por amor conseguirmos evoluir, muito melhor. Então, aí voltamos lá ao que Emmanuel nos falou, aquele convite ao bem, e podemos trilhar a estrada clara da parte de amor e conseguimos fazer a nossa evolução. Nesse capítulo ainda, na parte 3, os Espíritos nos respondem algumas questões bem importantes. Na 784, eles explicam: faz-se mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Esse é um item importante. Muitas vezes verificamos, nos dias de hoje, alguns excessos, alguns extremos sendo chegados, né? E muitas vezes isso é importante para reconhecermos a necessidade do bem e podermos fazer a reforma. Na 789, falando aí das leis humanas e das leis divinas, os Espíritos nos explicam que quando a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como lei de Deus. Então viverão felizes e em paz. Então lembramos que a lei humana, ela vem evoluindo ao longo do tempo. Ela é sempre adaptada à condição de cada povo. Então, se pensarmos muito tempo atrás, na época de Moisés, as leis eram mais severas, era um tipo de lei. Fomos evoluindo, hoje temos outro tipo de lei, e essa evolução continua. A lei humana, ela é mutável, ela vai se adaptando às características dos povos, até um dia chegar a ser baseada na lei divina. Aí, nesse ponto, teremos completado a nossa evolução quanto à lei, quanto à civilidade. E exatamente nessa civilização completa, ela será reconhecida pelo desenvolvimento moral. Então, tudo que nós temos falado agora, desde a necessidade do bem, parte do progresso é pelo nosso desenvolvimento moral. Com isso, nós trouxemos as informações dessas 5 obras que nos ajudam a entender melhor este caminho, e aí podemos efetivamente chegar ao ponto da nossa conversa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa página que nós vamos ver, Kardec traz para a gente, no capítulo Sede Perfeitos, algumas características necessárias para o homem de bem. Então, de forma didática e muito explícita, ele nos coloca o que é o homem de bem. Então, se conectarmos com o início da nossa conversa, né? Nessa transição planetária, precisamos ser homens novos, e Kardec nos explica o que é ser homem novo, ser um homem de bem. Então vamos analisar, são 19 parágrafos, com muito mais informação do que 19, trazendo que características devemos assumir daqui para frente, para habitarmos um mundo de regeneração. A primeira dela, bastante extensa, vamos dividir em 3. Kardec começa assim: o verdadeiro homem de bem
é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Façamos uma pausa aqui. Quando falamos da lei divina que Kardec nos trouxe como 10 leis morais, essa lei de justiça, de amor e caridade é a 10ª lei moral que Kardec nos trouxe. Vamos entender um pouco, né? O que é parte da justiça? Então, Kardec, nesse ponto, acaba colocando para a gente: justiça é o respeito aos direitos dos demais. Está na questão 875 do Livro dos Espíritos. Então, para ser justo, nós temos respeito aos direitos dos demais. Como a lei é para todos, a lei é divina, ela é universal, todos têm direito à sua lei. Nós precisamos respeitar o direito de cada um. A nossa parte, o nosso direito, vai até onde começa o direito do próximo. Então, a justiça dessa maneira. E quando Kardec pergunta sobre a parte de amor e caridade, uma questão bastante conhecida nossa, que é do Livro dos Espíritos, a 886, Kardec pergunta: como é a caridade entendida por Jesus? E é uma resposta clássica, mas que vale a pena sempre repetir, né? Essa resposta é dada pelo bem para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós vamos ver que isso vai se repetir ao longo dessas informações de Kardec. Então é bem importante a caridade na sua maior extensão. Só que não é possível nós cumprirmos só essa lei do jeito que queremos. Não, somos da sua maior pureza. Integralmente é necessário cumprir essa lei para sermos um homem de bem. Indo em frente, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, novamente um parênteses, interroga a consciência, é um processo nosso do autoconhecimento. É bastante explicado também, se referimos a Santo Agostinho, falando da nossa consciência, né? Conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho nos trouxe essa informação antiga, e o processo dessa autoconsciência. Então, esse processo é a chave do nosso progresso individual. É a partir dele que conseguimos verificar que pontos estamos nessa jornada. Se não nos analisarmos, facilmente tendemos a esconder alguns dos nossos problemas. Então, essa análise, interrogando a consciência, vai nos trazer exatamente o ponto de partida para esse caminho do futuro, aonde estamos, para chegarmos até a frente. Então, se interrogamos a nossa consciência sobre os nossos próprios atos, nos perguntaremos se violamos essa lei, se não praticamos mal, se fizemos todo o bem que podia, se desprezamos voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa de nós. Então, aqui também tem um resumo do que Santo Agostinho nos trouxe, com a parte prática desse autoconhecimento, e é bem importante, porque não é uma coisa passiva. Não adianta só aguardar. Não, eu tenho que ter uma ação, conectando com o Emmanuel, que o Emmanuel nos trouxe. Porque nós precisamos fazer todo o bem que possamos. Então não adianta só esperar. Esperar, não fazer o bem, já é fazer o mal. Então é necessário a ação da nossa parte. E por último, Kardec coloca nesse primeiro item: enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse. Essa é a regra áurea, trazida também por Jesus, registrada por Mateus, lá no seu capítulo 7, e na sua informação completa é: tudo o que quereis que os outros os façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Também uma informação dada para a gente, uma lei dada para a gente por Jesus há 2 mil anos. Vamos em frente, que aqui foi só o primeiro item. Kardec continua: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Aqui temos um ponto importante da fé em Deus. Aqui o ponto importante é a depois. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade em todas as coisas. Então é importante que essa vontade, nós geralmente rezamos o Pai Nosso e falamos: seja feita a vossa vontade. Mas como essa vontade nos atinge, seja uma prova ou expiação, nem sempre a recebemos bem. Geralmente torcemos o nariz e nos queremos livrar desses problemas. E
E depois tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aqui, fé no futuro é muito importante, então Kardec nos coloca como sendo condição necessária para sermos homens de bem. Mas também existe uma outra questão, que é a 922 do Livro dos Espíritas, que fala sobre a felicidade relativa possível já na Terra. Quando Kardec explora o item de felicidade, os Espíritos nos explicam que a felicidade não pertence a este mundo, mas teríamos uma felicidade comum que todos nós poderíamos almejar. E os Espíritos nos respondem com 3 pontos que é necessária essa felicidade. Do ponto de vista da vida material, a posse do necessário. E do ponto de vista da vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, ao termos essa fé no futuro, estamos contribuindo para sermos homens de bem, mas também para a nossa própria felicidade já no ponto que nos encontramos. Outro item, sabem que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Aqui é um ponto difícil, que por mais que tenhamos conhecimento do que vai nos acontecer, que a lei divina nos atinge quando necessitamos, que a providência nos traz as formas para podermos cumprir a nossa encarnação, mas muitas vezes, quando as provas ou as expiações nos atingem, não aceitamos, murmuramos, reclamamos. E esse é um ponto importante, que muitos dos nossos problemas surgem nessa inaceitação. É uma palavra que temos muito nos consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas, que teria como remédio a muitos dos nossos males, que é a aceitação. Então, aqui novamente, Kardec nos traz a mesma coisa. Isso nos contribui também para a nossa vida. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, novamente, trazemos a ponto de caridade e de amor, e aqui nós vamos lembrar das chagas atuais da humanidade. Nós temos 2 chagas ainda muito importantes, que são nossos vícios morais, que são o egoísmo e o orgulho. Então necessitamos essas 2 chagas transformá-las, esses vícios, em virtude. Sairmos de sermos egoístas e sermos orgulhosos para passarmos a ser abnegados, altruístas e humildes. Ponto importante que os Espíritos explicam, que reconhecendo o nosso vício, já com o movimento de tentar mudar o vício, para paralisar, aí já tem virtude. Então, o autoconhecimento, sabendo que temos nossos problemas, reconhecendo os nossos problemas, e a tentativa já de melhoria já é uma virtude. Então, este é o caminho. E aqui importa muito mais essa direção, que propriamente a velocidade de chegarmos ao ponto de sermos altruístas, abnegados e humildes. E também, quando falamos de caridade, de amor ao próximo, precisamos lembrar que muitas vezes queremos fazer dessa maneira com aqueles que são nossos próximos, a nossa família consanguínea, as pessoas que convivem conosco no dia a dia, as pessoas que temos interesse que estejam conosco, mas sempre é necessário ampliarmos esse conceito de nossa família. Lembrando que nossa família passa a ser a família universal. Então, quando falamos que todos somos irmãos, sabemos que a fraternidade envolve todos os espíritos encarnados e desencarnados. Mesmo aqueles que estão menos evoluídos que a gente, também são nossos irmãos, e chegaremos todos à evolução, à perfeição relativa. Item seguinte, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Esse é um ponto importante que Emmanuel nos ensinou lá naquele capítulo do Fonte Viva, que são pelas nossas ações que vão ser reconhecidas. Então a inércia não nos ajuda em nada. Precisamos sim sair com todos os nossos problemas, com todos os nossos defeitos e partir para a ação. Então é nesse serviço que prestamos que podemos sim
passar a sermos homens de bem. O primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então vamos ver aqui novamente a abnegação. Esse é um ponto importante. Se deixarmos de sermos orgulhosos, abnegados, para abnegados, pensaremos mais nos outros do que em nós mesmos. Kardec continua. O homem de bem é bom, humano e benevolente com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos dê irmãos seus. Vou passar mais uma. Respeita nos outros todas as convicções sinceras, não lança anátema aos que como ele não pensa. Então, esse é um ponto importante. Vemos nesses dois itens que o homem de bem não tem preconceito. Esse é um item bastante em voga hoje, infelizmente, muitas vezes realçado, e precisamos tirar essa palavra do nosso vocabulário, porque ela não cabe no mundo de regeneração. Então devemos ser realmente, aceitar a todos como são, sem preconceito nenhum. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, vendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas e fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, novamente, vemos a caridade, lembrando essa caridade na sua extensão, como Jesus a viveu, né? E o orgulho, já falamos como sendo uma chaga, e esse é importante. Precisamos reconhecer o orgulho em nós, pela nossa autoanálise, autoconhecimento, e combater o orgulho, porque é a chaga, uma das chagas, junto com o egoísmo, do momento atual, do nosso mundo de provas de expiação, que vamos precisar nos tornarmos humildes para adentrarmos o mundo de regeneração. Então, lembrando, o combate ao vício já é virtude. Então, o início, a tomada de decisão e a se fazer é o ponto de partida para isso. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra por saber que perdoado e será conforme perdoado. Então aqui vamos ter novamente uma lembrança do Pai Nosso, quando rezamos muitas vezes distraídos, né? Senhor, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Novamente, Kardec nos traz isso. Então, realmente, quando rezarmos, novamente nos atendemos às palavras e tentamos cumpri-las. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, tem presente a sentença do Cristo. Atire a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. Novamente, vamos verificar que o perdoar indulgente e ser indulgente como características da caridade. Repetimos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa caridade, assim executada conforme Cristo a entendia, ela não beneficia o próximo, ela beneficia cada um que a tem. E a gente fica com muito mais tranquilidade e é um ponto necessário para nos tornarmos novos. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se tem obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Tomar novamente uma condição de humildade. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, novamente, estudar as próprias imperfeições, lembramos da questão 919, é autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho nos traz um método prático de isso fazer. Bastante difícil, mas que ele cumpria a risca e podemos iniciar. Né? Então, esse autoconhecimento pode acontecer todo dia. Santo Agostinho passava revista a tudo que tinha feito durante o dia.
E ele ia perguntando de cada ação sua se estava correta ou não. Isso vai nos trazer um autoconhecimento, porque ele mostra como estamos agindo com o outro. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outro. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar, seja proveitoso aos outros. E, completando, não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vontades pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Então, novamente, vemos Kardec trazendo pontos referentes ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, que necessitamos mudar para virtudes. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas. O que mais prejudiciar o emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, aqui vale a pena retornarmos, falamos sobre a felicidade comum possível já na Terra. Se, do ponto de vista moral, nós vimos que era a fé no futuro, naquele ponto, aqui, do ponto de vista material, é a posse do necessário. E os Espíritos são muito claros na frase que é a posse do necessário. Se temos menos que o necessário, vamos sofrer, não vamos poder ser felizes, porque vai nos faltar o básico. Porém, se tivermos mais que o necessário, também corremos o risco de não sermos felizes. Porque esse mais que o necessário vai tirar a nossa atenção e muito mais prejudicial se aplicarmos esse supérfluo nosso para a satisfação das nossas paixões. Então, isso vai trazer uma infelicidade. Então, a medida exata da felicidade da Terra é a posse do necessário. E está muito difícil medirmos e cada um vai ter a sua régua para isso. Do ponto de vista das relações do trabalho entre patrão e empregado, chefe e subordinado, Kardec nos coloca duas questões interessantes. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna que se encontra. Então, da parte do chefe, do patrão, trata com bondade e benevolência, lembrando da fraternidade, que somos todos irmãos na família universal. Do outro lado, na parte do subordinado, compreende os deveres da posição que ocupa, se empenha em cumprir-nos conscienciosamente. Então, por mais injustiçado que às vezes possa parecer, aquele emprego que nós temos, cabe-nos cumprir as nossas obrigações conscientemente, conscienciosamente. E, finalmente, chegamos ao fim da lista de Kardec. O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, lembramos lá do primeiro item, na lei de justiça, amor e caridade, esse respeito aos direitos dos demais. Kardec traz essa lista para a gente, mas ele acaba colocando um parágrafo a mais nessa lista, que às vezes nos mexe e deixa um pouco mais desconfortável do que já está. Ele coloca da seguinte maneira: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que há todas as demais qualidades. Então, nessa primeira parte, existe muito mais coisa que devemos ser, ou devemos fazer para tornarmos o homem de bem. Mas aquela lista já é o início. E um ponto importante, assim como falamos de transformar um vício em virtude, é que vale aqui um esforço. Não precisamos cumprir 100% daquela lista, mas se nos esforçarmos, vamos nos encontrar no caminho. O caminho do futuro. O caminho que vamos trilhar daqui até o mundo de regeneração. Com isso, finalizamos a exposição que tínhamos agora, que tínhamos nos conosco, mas vamos recapitular, ver se conseguimos passar por todos os itens. Então, lá na Gênesis, falamos sobre o mundo de regeneração, a necessidade de uma geração nova, dedicada ao bem. Então, isso é o nosso objetivo, chegarmos até esse ponto para habitarmos um novo mundo que aí vem.
Depois, vimos Jesus no Sermão da Montanha fazer sua exortação desde aquela época. E não é um conselho, é um imperativo, é sede perfeitos. Jesus assim nos coloca, como também sendo condição para a nossa atual fase, no nível que nós nos encontramos. Passamos a Emmanuel nos falando do convite ao bem, que é repetido desde sempre. Desde que nos encontramos aqui em outras encarnações, somos sempre solicitados ou convidados ao bem. Ainda Emmanuel nos falando do reconhecimento pelos nossos frutos, né? Então, é a nossa colaboração no progresso comum do bem geral. Essa é a parte importante, que também está dentro das características do homem de bem que Kardec nos traz. Vamos verificar com Leon Denis que são necessários homens novos para uma sociedade nova. E isso se dá pela educação. Então, o progresso que nós precisamos correr, ele é pela educação. Educação, ora, pelo conhecimento, e aquele processo nos atinge uma educação moral. Vimos também no Livro dos Espíritos a parte da lei chamada a lei moral, a lei do progresso, desculpa, dentro das leis morais, e é uma lei divina. Então não tem como nós fugirmos, todos nós estamos sujeitos a progredirmos. E aí, por último, passamos ao homem de bem, com essas características do homem novo, didaticamente explicitadas por Kardec, que nos serve de guia para fazermos parte desse nosso caminho. Então, por isso, eu creio que cumprimos os itens previstos no nosso roteiro. E queria deixar ainda duas mensagens finais, que são ensinamentos importantes, que podem nos ajudar também em nossa reforma íntima. Primeiro, vamos verificar um item do Evangelho Segundo o Espiritismo chamado os bons espíritas, onde Kardec e os espíritos nos falam e reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para adornar suas inclinações. E um outro item no Livro dos Espíritos, na perfeição moral, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Os Espíritos nos trazem uma resposta que também nos causa desconforto. Sim, frequentemente fazemos esforços insignificantes, o que falta é a vontade. Quão pouco entre vós fazem esforços. Então, aqui importante nesses dois pontos, que precisamos da transformação moral, precisamos nos esforçar. Às vezes, esse esforço é insignificante, o que falta é a vontade. Mas se invertermos, se em algum momento decidirmos realmente, pela necessidade de evoluirmos e trilhar esse caminho, significando que teremos uma vontade sincera, todo o restante se encadeia. E é pela vontade sincera nossa que os esforços acabam ficando insignificantes. E esses esforços acabam fazendo nossa transformação moral. Então, o importante para a gente é isso, o começo de tudo. Temos aí a vontade sincera de mudar, pela necessidade que temos de melhorarmos cada um de nós e progredirmos como um mundo ao mundo de regeneração. Eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Espero que esses ensinamentos possam contribuir para a nossa evolução, para clarear esses nossos caminhos, a construção de um novo ser, de uma personalidade regenerada, necessário para habitarmos esse mundo de regeneração. Muito obrigado.